Segundo dados da Sociedade Brasileira do Cabelo, mais de 42 milhões de brasileiros são afetados pela alopecia, conhecida por nós como calvície. Essa condição afeta mais homens que mulheres e, na maioria das vezes, é bastante incômoda, pois influencia na autoestima das pessoas. Para falar um pouquinho sobre o assunto, a gente conversa com o biomédico e tricologista, Dr. João Gabriel Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito boa tarde, Abi. Fico muito feliz de estar aqui hoje. E nós também, eu já falei da outra vez, mas este cabelo ficou incrível, doutor. Eu adorei. É para modelar o Álvaro. Não, mas tá igualzinho. Põe um do ladinho do outro. Nath, desculpe, mas... Doutor, quando a gente fala de alopecia hoje, eu acho que antes as pessoas ficavam na dúvida o que era. Mas sempre falava muito de queda de cabelo, de buracos, de repente em barbas, enfim. Hoje a gente parece que está vendo cada vez mais pessoas com alopecia. Isso é verdade ou porque a gente conhece um pouco mais sobre o assunto e as pessoas estão aparecendo mais com isso? Há um tempinho atrás, eu imaginava que era porque a internet tem aproximado as pessoas e formado comunidades. Inclusive, algumas mídias sociais, tem pessoas que fazem grupos. Até grupos de WhatsApp mesmo, celulares, por exemplo. E aí, nestes grupos, junta-se mulheres que têm alopecia cicatricial, que têm alopecia androgenética, que têm o eflúvio telógeno. Então, as comunidades as pessoas têm se encontrado para formar comunidades. Porém, eu tenho percebido o seguinte, que está aumentando realmente os casos. Está aumentando drasticamente. Isso tem relatos de muitos estudos, porque antigamente era difícil identificar as causas do problema, porque não tinham tantas pessoas. Hoje está aumentando tanto o número de pessoas, talvez seja porque está aumentando também a quantidade de pessoas no mundo. E aí, proporcionalmente, pode ser. Mas, de um modo geral, se a gente for pensar que o eflúvio telógeno ele é uma condição que, na maioria dos casos, está relacionada à deficiência nutricional e os hábitos alimentares estão cada vez piores, não é à toa que nós estamos enfrentando, de um lado, pessoas com queda intensa de cabelo e, do outro lado, pessoas com obesidade. E ambas estão relacionadas à alimentação. Cada vez mais jovens as crianças estão desenvolvendo quadros de obesidade, nanismo, raquitismo, dificuldade de ganho e desenvolvimento corporal. Então, dentro desse ponto, a gente pode levar em consideração que a sociedade está desenvolvendo maus hábitos. Agora, nós temos a calvície também. A calvície androgenética, cada vez mais tem se estudado o que pode ser a causa principal dela. E cada vez mais tem tido estudos que estão mostrando que ela está intimamente relacionada a processos inflamatórios. Então, ou seja, também os nossos hábitos podem estar desencadeando mais facilmente, mais rapidamente, os genes que estão relacionados e envolvidos com ela. Porque existem pessoas que fazem, por exemplo, uso de esteroides, medicamentos hormonais. Algumas vezes para fins recreativos, para estética, outras vezes para uma questão clínica. E essas pessoas, por questão de terem bons hábitos, não têm queda e afinamento de cabelo. Aí você encontra outras pessoas que não fazem uso, não se expõem diretamente a esse aumento de hormônios e tem queda e afinamento de cabelo. Então eu percebo que quanto mais ruim for o hábito, o comportamento da pessoa em casa, maior é a chance dela sofrer com algum tipo de afinamento capilar. Tanto que as alopécias cicatriciais, líquen plano pilar, alopecia frontal fibrosante, tão comum em mulheres de 35 anos ou mais, está aumentando vertiginosamente, mas é muitas mulheres. E ela está diretamente relacionada a processo inflamatório. Tem estudos, inclusive, hoje, que apontam que a saúde intestinal é muito importante. Agora há pouco você acabou conversando aí sobre saúde intestinal, suplementação. Então, hoje tem mostrado que se o intestino está inflamado, a gente tem alterações de microbiota, tem aumento de moléculas inflamatórias circulando o corpo todo. E isso afeta a pele. E o couro cabeludo é uma extensão da pele que reveste o crânio. Então a gente tem que olhar com carinho. Percebe que as pessoas estão também se queixando de acne cada vez mais inflamada, rosácea, dermatite. Às vezes você vai conversar também com algum colega dermatologista, vai ver a quantidade de queixas relacionadas à pele que as pessoas estão desenvolvendo. Psoríase. Então, todas essas doenças cutâneas, seja envolvendo couro cabeludo ou não, nós estamos falando de processos inflamatórios decorrentes a comportamentos e hábitos.
Então, eu acredito que seja esse um dos motivos que está aumentando tanto. E alguns estudos entram em concordância disso e outros ainda falam que é necessário mais estudos para poder afirmar esse tipo de situação. Mas faz um sentido, né, doutor? Faz. Total. Quando a gente fala dos tipos, existem vários tipos, doutor? Existem. Quais são? De uma forma didática, para não confundir ninguém que está em casa, a gente pode falar que existem as alopécias que elas são cicatriciais. Tá, o que é isso, doutor? Alopecia cicatricial é uma que a raiz do cabelo ela morre. Então não nasce mais cabelo. Não nasce mais. Tá? Então vamos pensar no cabelo como o broto de uma flor ou de uma árvore e a raiz está por baixo. Se você poda e a raiz permanece, nasce de novo. Se você corta a raiz, não nasce mais nada. A alopecia cicatricial, de uma maneira geral, ela é autoimune. Isso ocorre quando o sistema de defesa do corpo, ele afeta o folículo e destrói. Então se torna irreversível. Nós temos dois tipos mais comuns, líquen plano pilar e uma variação do líquen plano que é a frontal fibrosante, que é uma que a mulher tende a perder cabelo da região frontal, indo para a região posterior da cabeça, parte de trás, perdendo a costeleta, as sobrancelhas e a testa ficando cada vez mais exposta. O líquen plano pilar ele já é mais distribuído, tá? Então, isso são alopécias cicatriciais. Nós não temos tanta chance de reverter. Então, o intuito é controlar, tratar para evitar que ela progrida. Tá. As não cicatriciais são todas aquelas que têm potencial de reversão. Calvície, que é a alopecia androgenética, eflúvio telógeno e alopecia areata, que também é autoimune, mas é reversível porque não tem destruição total dos folículos. A alopecia androgenética aí cabe um ponto. Em mulheres, ela tende a ser muito mais reversível. Homens que formam aquelas entradas que fica até brilhando. E esse é da barba também, doutor? A da barba normalmente é a areata, que ela é tá. autoimune. Tanto que a areata, ela afeta qualquer parte do corpo. Pode perder, por exemplo, os pelos do braço e a cabeça ficar preservada. E existe a universal, que perde pelos do corpo inteiro. Não sobra couro cabeludo, não sobra cílio, sobrancelha, nenhum pelo do corpo é preservado. Inclusive, alguns estudos sugerem que a alopecia areata, que é essa que forma aquelas placas, ou perde tudo, que ela é causada porque o sistema de defesa, nosso sistema imunológico, ele ataca o melanócito, que é a célula que pigmenta o cabelo. Tanto que estudos de mapeamento genético mostram que o vitiligo, que é aquela doença que tem despigmentação da pele, e a alopecia areata, elas são a mesma coisa. Olha. Tanto que tem um estudo que chama vitiligo e alopecia areata. Abacaxi e maçã ou a mesma coisa? Que interessante. Porque eles fazem essa narrativa que a base genética dos dois é idêntica. A diferença é que um melanócito afetado está nos folículos capilares e no outro melanócito afetado está na epiderme. Então, dessa forma, a gente tem a mesma base. Então, se na família, às vezes, a pessoa tem vitiligo, talvez uma outra possa desencadear a areata e não o vitiligo. Claro que, quando a gente tem genes para doenças autoimunes, pode se manifestar em qualquer tipo de problema autoimune. Desde uma tireoidite de Hashimoto até psoríase ou qualquer outra disfunção. Então, tem pessoas que têm genes para desenvolver doença autoimune. Então, isso é uma questão que também a biologia e a ciência está se aprofundando cada vez mais para entender quais são as bases moleculares e como é que a gente pode evitar que esses genes se manifestem. Porque ter o gene não significa que ele vai manifestar. Que ele vai manifestar. Doutor, a gente tem um depoimento para ilustrar e a gente vai falar bastante em sequência. Vamos assistir. Minha irmã veio me alertar sobre a perda de cabelo e pelos, pois ela estava passando por esse problema. No momento, não me atentei, pois eu priorizei a saúde da minha mãe, que nós estávamos fazendo uma investigação na saúde dela. Quando eu comecei a observar, eu verifiquei que eu já estava sem a sobrancelha. Entrei em contato com ela, ela marcou uma consulta com o médico e fizemos os exames e constatou alopecia frontal fibrosante cicatricial. No primeiro tratamento não obtivemos muito resultado. Agora no segundo tratamento já tem esse resultado, porque não tô tendo mais queda de cabelo, tá? Aonde caiu já não nasce mais mesmo. Estou aguardando só o procedimento para possível transplante do couro cabeludo. Esse procedimento me deixou constrangida, porque o tempo todo eu tenho que estar usando faixas para tampar, porque as pessoas associam como câncer. Então é isso.
Espero que tenha compartilhado com vocês essa situação. Um beijo para você, viu? É minha tia e ela é gêmea. Então, né, quando a minha outra tia começou a sentir que estava caindo o cabelo, ela avisou e falou, ó, vai que possa acontecer com você, porque o médico provavelmente falou que poderia acontecer. E da minha tia Sônia é bem mais forte do que da outra tia. Mas as duas têm. As duas têm. Tá vendo como a base genética ela é profunda? Então, por isso que quem é da família, é importante ter um pouquinho mais de atenção. Claro que não deve ficar, às vezes, gerar uma ansiedade desnecessária, né? Mas é importante ter atenção, porque dá para identificar os primeiros sinais no início, até que precoce, para tentar segurar. Agora, qual que é a questão da alopecia frontal fibrosante? Igual eu falei, ela é uma variação do líquen plano pilar. Os estudos mostram que o líquen plano pilar ele é mais distribuído. Ele não é tão localizado na região frontal. Tanto que o líquen plano ele é muito confundido com a alopecia androgenética e vice-versa. O líquen plano, ele não é tão fibrosante. Os folículos, eles até ficam mais enfraquecidos e parte cicatriza. Só que as glândulas sebáceas não atrofiam totalmente, nem a pele. Na alopecia frontal fibrosante tem uma destruição total da pele, dos folículos, né, e da glândula sebácea. Então a pele se torna mais fina, tanto que ela fica com aspecto um pouco frágil, mais fino, até um pouco plastificado. Sim. Tanto que não tem oleosidade mais essa pele, porque não existe mais glândulas sebáceas na região. Então onde está o ponto? Como a pele afina muito, a gente tem que controlar e tratar para essa pele manter uma certa espessura. Até para que possamos planejar e pensar num transplante capilar. Porque a gente tem que ter densidade na pele. Senão ele não vai aguentar, né, doutor? Ela fica muito fina. Exatamente. Aí não segura, porque a epiderme é a camada da superfície da pele. A epiderme tem que ser mais fina e a derme, que é a elástica, tem que ser mais grossa. Na frontal fibrosante inverte. Então a epiderme engrossa e a derme afina. Então a gente precisa inverter um pouco este papel. Por isso que tem que ficar sempre acompanhando a espessura da pele, o aspecto dela, para que um transplante possa ser bem feito. Mas tenho experiência de pacientes minhas que a gente fez cuidado, entrou em remissão, estabilizou e depois fizeram um transplante. E esteticamente ficou muito bacana. Ai, que legal. Então é possível sim. E hoje quando a gente fala de sobrancelha, Abby, né, às vezes eu falo com as minhas pacientes, meio que uma brincadeira para deixar um pouco mais leve uma situação tão delicada. Eu falo, hoje, tendo ou não tendo frontal fibrosante, olha a quantidade de mulheres que não estão satisfeitas com as sobrancelhas e fazem micropigmentação. Exatamente. Então, se você fizer uma micropigmentação, ninguém vai achar ou desconfiar se é por causa de uma alopecia ou não. Exato. Então, faça micro, fique tranquila. A sobrancelha, eu sei que dói, mas é o de menos, ninguém vai nem perceber. Porque às vezes a angústia maior não é nem tanto, eu percebo isso nas conversas, não é de se olhar no espelho. É sobre o que os outros vão dizer. Exatamente. Então, até um conselho que eu digo, né, para as mulheres que estão em tratamento ou que estão em busca de algum tratamento. Sejam gentis com vocês mesmas. Não fiquem, às vezes, pensando o que o outro diz. Então, seja gentil com você, para que você consiga ir nessa jornada de uma forma mais leve. Porque é possível controlar e tratar da maneira correta. Boa. Tem perguntinha, doutor? Bora. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó. Perguntinha do nosso WhatsApp. Manda um WhatsApp aqui pra gente, tá? Newton, de São Paulo, grande Newton. Boa tarde a todos. Sou calvo desde os 31 anos. Não que me incomode, mas teria tratamento para voltar a nascer cabelo? E se o implante realmente funciona? Newton, excelente pergunta, viu? Muito obrigado. Que legal, ó. Praticamente isso, né, doutor? Que legal isso. É isso. Inclusive, parabéns, Newton. Parabéns por mandar essa pergunta, porque homens normalmente eles são mais cabulados de expor essa questão, essa queixa. Quando pergunta assim, transplante realmente funciona? É o mesmo que falar, lipoaspiração realmente funciona? Depende. Funciona. Naquele momento, sim, você tem que manter. Tem que manter. Então, primeiro ponto, tem que entender o que você quer para poder saber se o procedimento vai resolver. Então, ou seja, é uma área mais pontual de perda de cabelo? Você quer melhorar esteticamente ou às vezes você colocou a expectativa que você quer ter mais cabelo que tinha quando era jovem? Então tem que alinhar um pouco isso. Mas sim, respondendo sem a gente titubear muito, transplante funciona, você tem que ter disciplina, tem que fazer tratamento uns 6 meses antes e manter continuamente depois para manter os resultados. Mas sim, tratamento mais transplante é a melhor solução para quem quer sentir-se com a autoestima melhor. Muito bom. Tem mais perguntinhas? Mais perguntinha. Boa, Newton. Mandem mais.
Helena Martins, boa tarde. Estou em tratamento de reumatismo e meu cabelo está caindo. O que posso fazer? Muito obrigado, Helena. Helena, excelente pergunta. Aí cabe fazer uma investigação. Existem algumas medicações que elas interrompem o ciclo capilar. Talvez, se ela estiver fazendo uso de corticoide, possa estar causando uma interrupção do ciclo capilar. Isso faz com que o cabelo caia mais. Só que existem situações que não é um remédio. Às vezes algum exame, ver se tem alguma deficiência de vitaminas. Então, antes de dizer se é por causa do tratamento ou não, é bom pedir um arsenal de exames. Então faz um check-up, veja ferritina, B12, ácido fólico, hemograma, veja se estiver tudo em ordem. E não é dentro da referência, é tudo mais saudável. Se tiver com os exames muito bons, aí tenha paciência, tenha calma, que em algum momento o tratamento ele vai exigir doses menores. Às vezes até interrupção do remédio. E aí o seu cabelo ele tende a voltar ao normal. Mas primeiro faça esse check-up com o seu reumatologista, conversa, para poder identificar se é isso mesmo, ou às vezes é alguma coisa secundária. Boa. A gente tem mais perguntinhas, doutor. Mais perguntinha para vocês são demais. Mandem, tá bom? Sempre bomba de pergunta aqui, ó. Bora ver. Marilene! Foto linda, Marilene. Boa tarde, amo esse programa. Tenho calvície feminina e minha mãe também. Tenho 60 anos. Há mais de 10 anos venho usando, acompanhando com o dermatologista e uso remédio para nascer cabelo, pois não tenho queda, só caio normal. Quero saber se meu cabelo ainda pode nascer. Obrigado, Marilene, pela pergunta. Ótima pergunta, Marilene. Inclusive, isso daí é uma das queixas mais comuns entre as mulheres. Marilene, a alopécia androgenética, que é a calvície feminina, ela é muito reversível para mulheres. Então tem um potencial de recuperação muito bacana. Só que para isso precisa entender o que você está usando de tratamento para ver se às vezes cabe ajustes para ser algo melhor. Porque de fato, se você não tem queda intensa, você só percebe o cabelo afinar e sumir aos poucos, então isso é um sinal muito clássico de alopécia androgenética. Considerando que a queda intensa é eflúvio telógeno e não calvície. Então é possível melhorar sim. Doutor, então praticamente é isso. Tirando a alopécia que a gente falou agora, né, que teria que fazer o implante capilar, o restante tem tratamento e a gente consegue pausar e melhorar isso. É isso, doutor? É isso mesmo. Boa. E aí, por exemplo, a gente tem que ficar atento em shampoos, em químicas. O que a gente tem que fazer também para ajudar, não só os remédios, mas para que a gente também ajude esse crescimento capilar? Para ajudar no crescimento capilar, às vezes dá para poder utilizar tônicos de crescimento. Eles vão acelerar o crescimento, o ganho de volume do cabelo. Então, uma vez que corrigiu a queda, tá ali fazendo um tratamento, tá tudo em ordem, usa um bom cosmético. Um shampoo, condicionador, máscara capilar. Faça cronograma, que a gente já conversou aqui em outros programas, porque isso vai dar um aspecto mais viçoso, mais estético, mais saudável para o seu cabelo. Então, às vezes, até um cabelo um pouquinho menos volumoso vai ficar com um aspecto muito bonito. Então, isso vai te ajudar a se sentir mais confortável. Inclusive, para muitos pacientes, eu até recomendo, procura um bom cabeleireiro e põe um mega hair. Por quê? Isso vai te ajudar a se sentir bem consigo mesma, enquanto você está no processo de recuperação do volume e da densidade do cabelo. E aí, quando você estiver com um cabelo que te deixa bem confortável, você tira. Isso, inclusive, aconteceu semana passada com uma paciente minha, que ela falou pra mim, meu cabelo tá tão bonito, tô me sentindo tão bem, que eu larguei o mega. Olha que demais isso. Olha que maravilha, tá vendo? Tudo a seu tempo. Aí tem algumas que chegam e me meu cabelo tá tão ralinho, posso pôr? Eu falei, põe um pouquinho, só que faça as manutenções no tempo. Sim. E aí, depois de um tempo, aí você se separa do mega. Não precisa ser algo para sempre. E se também gostar, fica com ele para sempre. Só faça as manutenções corretas. E cuide-se. Cuide-se. Tem mais perguntinhas. Mais perguntinha. Bora lá, bora ver. Edna Farina, mandou até foto, que legal, Edna, assim que a gente gosta. Olá, doutor Gabriel, a foto de cima é de 4 anos, a de baixo é de agora. Faz 4 anos que meu cabelo só cai. É alopecia ou eflúvio? O que será, hein, doutor? Ajuda a Edna aí, por favor. Elas já estão antenadas, hein? Que bonitinha. Olha só. Edna, pela característica, é eflúvio telógeno. Porque o eflúvio telógeno, você começa a ter dificuldade de manter volume e densidade. Por quê? Na alopecia androgenética, o cabelo para de nascer. Viu que ambas as fotos o cabelo tá amarradinho? Não, tá muito murchinho. Tá muito murchinho. Só que o couro cabeludo bem preenchido. Se fosse alopecia androgenética, teria perdido volume no comprimento e o couro totalmente visível.
Então, nesse caso, você perdeu só volume no comprimento, na extensão do cabelo. Então, isso é eflúvio telógeno. Talvez você possa ter passado por episódios intensos de queda. Talvez hoje nem esteja caindo mais tanto. Mas isso daí foi uma sequela do que ficou. Então, o que tem que fazer? Talvez algumas vitaminas e sais minerais de suplementação possam acelerar o processo. Comer mais proteínas e também usar alguns tônicos capilares que possam estimular. Por que eu recomendo tônicos e não shampoos? Porque shampoo ele não tem característica química para penetrar na pele e não fica tempo suficiente para agir no folículo. Então ele serve para limpeza, um tratamento de uma dermatite, uma caspa. Agora, se você quer algo que haja dentro dos folículos e estimule a raiz e o ciclo do cabelo, o tônico é a melhor opção, porque ele tem tempo de contato suficiente para absorver e os princípios ativos que existem no mercado, ele já tem uma ação mais específica. Então ele consegue penetrar as barreiras, as camadas da pele e agir dentro dos folículos capilares. Hoje tem as tecnologias de fatores de crescimento que agem de uma forma mais abrangente. Doutor, chegaram muitas perguntas. Eu imagino. E tá muito divertido respondê-las. É maravilhoso. Você volta para responder? Lógico. Por favor, né? E você de casa continue mandando, porque a gente fica tão feliz com suas perguntas. Vocês têm visto que a gente tem chamado os doutores só para responder o que vocês perguntarem. Então, continue mandando, a gente vai separar e o doutor não vai demorar para voltar, pode ser? Com certeza. Quando se chamar, estarei de volta. Muito obrigada por hoje, doutor. Prazer. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Gratidão. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @doutordr, João GF, tá aparecendo para você aí. O doutor faz vários vídeos, explica para você, coloca antes e depois de pacientes para você olhar, perceber se o seu cabelo tá assim ou não. Então vá, fique de olho. O telefone é o 11 95 226 8060. Beijo, doutor. Obrigada. Obrigado. Beijo pra família linda. Obrigado.